hijab é obrigatório dentro da religião islâmica ou não? Fica aqui comigo que eu vou explicar de uma forma que vocês vão entender de uma vez por todas. Ah, legal, legal. Me explica então. Pensa aqui comigo. Por lei, você deve atravessar na faixa de pedestre, certo? Certo. Essa é a regra do trânsito. Sim. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Se você quiser atravessar fora dela, ninguém vai te puxar pela sua orelha e te obrigar a atravessar na faixa. Não vai puxar minha orelha. A lógica é exatamente a mesma. Então, sim, o uso do hijab é uma obrigatoriedade dentro da religião islâmica para a mulher, uma ordem diretamente de Deus. Mas existe uma grande diferença entre ser uma prática de fé e ser imposto à força. Pois bem, mas tem uma coisa que não tá, nas suas palavras, não tá casando. Eu não sei se pode ser que não saiba o que realmente significa. Quando você diz obrigatoriedade e diz que não exige força, então você não entendeu o que é obrigatoriedade, né? Tudo que é obrigado exige força. Se eu olho para o meu filho ou minha filha e falo, você é obrigado a limpar o quarto, eu estou dizendo, você não tem opção. É obrigatório. Então, se ele falar ou ela falar, não, eu não quero limpar o quarto, eu falo, não, você vai. E aí eu pego e faço limpar, porque é obrigatório. Então, obrigatoriedade pressupõe força. Eu acho que, quando, por exemplo, você me dá o exemplo da faixa de pedestre. Faixa de pedestre, eu não sou obrigado a passar pela faixa de pedestre. Porém, é uma coisa que seria boa para mim, para me proteger, né, de um acidente, eu tá sem direitos ou contra os direitos que me resguardavam. Então, eu não sou obrigado, mas é bom. Então, ninguém vai pegar na minha orelha, como você disse, e me fazer passar, porque isso seria obrigado. Então, quando você diz obrigatoriedade e também sem força, não combina as duas palavras, porque obrigatoriedade pressupõe força, não é mesmo? Bom, mas para não dizer que eu estou falando, vamos ver com o líder islâmico se é obrigado ou não? Wa alaikum assalam. Na realidade, o uso do hijab é obrigatório a todas as mulheres muçulmanas a partir da puberdade. Então, a partir da puberdade, a partir da pessoa da mulher se tornar muçulmana, ela já tem que usar o véu. Opa, segundo os seus líderes, é obrigado. Então, acho que você precisa conversar um pouquinho com os seus líderes, porque você está um pouco em desacordo com eles. A diferença entre ser uma prática de fé e ser imposto à força. Quando governos ou regime político, como no Afeganistão, usam a força e a lei para obrigar o uso, isso é uma decisão de controle político. Opa, tem uma coisa que está muito fora. Vamos lá. Primeiro que foi provado aqui, até o querido Jihad, né, que é um sheikh, acho que é de Santo André, em São Paulo, você tem que andar com ele, né? Ele está dizendo, e ele provou que é obrigatório, e já foi mostrado que se é obrigatório, não tem liberdade. Então, prática de fé é quando você tem a liberdade e você escolhe isso, e quando eu digo que eu escolho, significa que eu tenho liberdade de fazer ou não fazer. Por exemplo, as mulheres católicas na Itália, elas vão à missa de véu, mas elas não andam de véu na rua e elas não são obrigadas, elas não estão chamando a atenção porque não usam véu na rua. Elas usam aquilo como prática de fé, elas podem usar ou não usar. Se entrar uma mulher, por exemplo, em alguma igreja sem véu ali, ela vai ser olhada, mas ela não vai ser impedida de praticar, de cultuar, até porque você vê na Basílica de São Pedro, se você não foi outra, que muitas mulheres entram ali sem nenhum tipo de véu, como turista, e ela não é impedida de cultuar. Então, é uma prática de fé. Prática de fé pressupõe liberdade. O hijab, ele não dá essa liberdade. Então, não é só prática de fé, mas é uma prática imposta, como a gente viu um grande líder muçulmano no Brasil falando sobre. Outra coisa que você se equivocou, e eu não sei, volto a dizer, se você quer desassociar, porque todo mundo reprova e tem reprovado a ação do Talibã, por exemplo, no Afeganistão, ou dos ayatolás no Irã, tem visto claramente como isso funciona, e você quer desassociar isso da religião, mas acho que você esqueceu que a gente hoje tem acesso à informação e a gente sabe como funciona. Você dizer que o que o Talibã ali faz no Afeganistão, exigindo, né, o uso da burca, do niqab, o hijab, o que for, a vestimenta, não tem a ver com a religião. Tem sim, porque eu vou te mostrar. O regime talibã é um regime, é um grupo, na verdade, islâmico. Não é um grupo budista, não é um grupo hinduísta, é um grupo islâmico. E o que ele impõe, como foi dito aqui, é obrigatório o uso
da vestimenta, da cobertura? Sim, né? No Brasil e em outros lugares pode-se usar o hijab, mas em lugares mais radicais quanto a essa ordem, se usa a burca, como no Afeganistão. E a punição eles buscam dentro da lei Sharia, que é a lei islâmica, né? E essa lei islâmica é pautada tanto no Alcorão, como nas hadiths, como na interpretação dos clérigos. Então, quando você diz que não tem nada a ver com o Islã, eu acho que você está um pouco equivocada ou você não quer associar. Mas tem tudo a ver com o Islã, mas é imposto de uma forma radical. Outro exemplo, o Irã. O Irã é um sistema teocrático. O Estado do Irã não é um Estado laico, né? Não é um Estado teocrático, é um Estado que eles entendem que a religião determina tudo. E o que acontece com as mulheres quando elas não usam hijab? O que aconteceu nesse tempo? Perderam a vida. Então, é uma imposição sobre uma lei pautada numa lei islâmica chamada lei Sharia, lei islâmica. Então, sim, tem tudo a ver com a religião e eles fazem isso de uma forma muito mais radical do que em outros lugares. Até porque, num outro lugar, de repente, se mora no Brasil ou mora na América ou mora na Europa, onde as leis não são islâmicas, não se pode ter esse tipo de punição. Mas se uma hora vier a ser totalmente islâmica sob a lei Sharia, então essas imposições, essas punições serão naturais. Então, esse eu acho que é um ponto que você ali escorregou, mas não é a ação política. Até porque é só você fazer uma pergunta simples. Se é só política, então não pode ter base na religião, tá? Certo? Então, se é uma política, só política, se tem base na religião, não é política mais. Ela tem a ver com a religião. E eu desafio você a fazer uma perguntinha ou procurar aqui na internet, por exemplo, como as mulheres antes do Talibã assumir o poder, ou no Irã, antes de 1979, quando o regime Ayatollah assumiu, como as mulheres se vestiam? Elas já usavam véus? Elas eram punidas quando não usavam? Não, depois que o grupo terrorista islâmico, Talibã, ou quando o sistema teocrático, né, islâmico assumiu o Irã, então passaram as punições? Então tem tudo a ver com a religião. No Corão deixa bem claro, não há imposição na religião. A devoção precisa vir do seu coração. É verdade, esse é um ponto que é verdadeiro. No Alcorão disse que não há imposição na religião. E a referência está aqui, tá? Sura 2, 256. Não há compulsão na religião, com efeito evidenciou-se a boa direção, distinta o desvio. Então, quem renegar o ídolo e crer em Alá, terá agarrado a alça mais firme, que jamais se romperá, e Alá é oniovinte e onisciente. Então, como você gosta de contexto, o que aconteceu? Quando foi dito isso? Isso foi no começo da jornada de Maomé. Ele já estava em Medina, ele já tinha fugido de Meca, ele estava começando a construir um exército, e uma família judaica que se converteu ao islamismo tinha um filho que queria ir com as caravanas judaicas. Então perguntaram para ele, profeta, e aí, vai deixar? Como é que a gente faz? A gente impõe? E ele disse, não, deixa ele ir. Fica tranquilo, não se imponha e tal. Era um discurso muito mais amigável, muito mais tolerante, diferente de quando ele se tornou um grande general. E então as coisas mudaram. Então, vem essas suras aqui. Matai os idólatras, onde quer que os encontreis, capturai-vos, sitiai-os, até que se convertam ou paguem tributos. Combater os povos do livro até que paguem impostos de submissão e se humilhem. Povos do livro são judeus e cristãos. E tem muito mais outros. E por que mudou o discurso? Mudou o discurso porque ele mudou de momento. Então agora ele tem um exército muito grande e ele pode impor a força dele. No começo da sua jornada era mais pacífico porque o exército não era tão grande, a coisa não estava, se ele entrasse em combate ele poderia perder muito mais. Então, inteligente, ele esperou o exército crescer e o discurso dele morreu. Aí eu te pergunto, ou há contradição ou, na verdade, só se definiu a essência. Claro que sempre lembrando que as pessoas seguem o que quiser, tem que ser respeitado naquilo que elas escolherem, e o que eu estou falando não tem nada a ver com a pessoa da moça, mas sim somente com relação às ideias sobre o que ela está falando. É só a minha opinião, é só a minha ponderação sobre o que está sendo falado.